Fala Brasil, espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais um vídeo de correção de uma prova de raciocínio lógico e matemático que caiu para qual concurso? Olha só, caiu para o concurso do CRC São Paulo, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, cargo assistente administrativo, banca Instituto Quadrix, ano de 2025. Beleza? Depois vou gravar as próximas, ok? Então, sem delongas, vem comigo. E, se não for inscrito, se inscreva. Se gostar, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e amigas. Vamos lá. Uma empresa de consultoria, tá visível aí, né? Tá. Aplicou um teste de raciocínio lógico para selecionar novos assistentes administrativos. O teste consistia em 20 questões, sendo que cada resposta correta valia 5 pontos e cada resposta incorreta resultava na perda de 2 pontos. Então, uma certa mais 5, uma errada menos 2 pontos. E questões em branco não somavam nem subtraíam pontos. Ok. 3 candidatos, Ana, Bruno e Carlos, obtiveram as seguintes pontuações. Aí tá aqui. Ana, 76 pontos, Bruno, 73 e Carlos, 65. E vem dizendo que cada um, ó, Ana teve 2 questões em branco, Carlos 4 questões em brancos e, Bruno 4 questões em branco e Carlos nenhuma questão em branco. Com base na situação hipotética do quesito. Então, vamos primeiro descobrir, né? O que cada um acertou, quantos acertos, quantos erros e quantas brancas. Brancas já sabemos. Como é que a gente vai fazer essa questão? Vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com Ana aqui, pessoal. Então, Ana fez quantos pontos? 76 pontos. Aí eu sei que temos itens certos, itens errados e itens em brancos. É ou não é? Beleza. Agora, olha só. Itens em brancos, foram quantos itens em brancos, pessoal? Foram 2 questões em branco. 2 questões em branco. Mas as questões em branco não muda nada, certo? Nem aumenta a pontuação, nem diminui a pontuação. Então, foram 2 questões em branco. Beleza. Se ela acertou 76 pontos de 20 questões, então aqui tem que ter quantas questões? 18 questões. Eu vou até fazer assim, para ficar bem mais fácil. Assim. Pronto. Aqui, ó, como não tem pontuação, eu vou colocar aqui, ó. Aqui são pontos e aqui são questões. Na prova, vocês vão esboçar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, olha só. Então, tenho 2 questões que foi em branco e 18 questões que podem ter algumas certas e algumas erradas. Vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo? Pensa assim, 76 pontos. De 20 questões, só pode ter 18. Se eu colocasse 18 questões certas, seria 18 vezes quanto, pessoal? Vezes 5. Não é? Porque cada questão certa vale 5 pontos. E 18 vezes 5 dá quanto, pessoal? 5 vezes 8 deu 40, foi 4. 5 vezes 1, 5, 1, 4, 9. Daria 90 pontos, mas ele só acertou 76. Então ele não pode ter acertado todas as 18. Já começa a compreender assim? Beleza. Se ele não pode ter acertado todas as 18, olha só. Se eu colocar 17 vezes 5, 85. 16 vezes 5, 80. Vai cair de 5 em 5, não é? Ó, 15 vezes 5, 75. Tudo bem? Beleza? Então, agora analisa comigo. Vamos lá. Ele fez 76 pontos e questões em branco foram 2. Então, ele tem que, o quê? 18 questões. No máximo que ele poderia ter acertado. Então, olha, se ele acertou 16 questões, dá quantos pontos? Hein? 16 vezes 5 dá 80. Passou. É 76 pontos. Mas olha só, dá para subtrair, não dá? Então, olha só, se ele acertou 16 questões, isso daria 80 pontos. Automaticamente restariam quantas questões para ele errar? 2, porque são 18 que ele fez. Que 2 ele deixou em branco. Então, se ele errou 2, eu tenho que multiplicar vezes 2 para ficar negativo, porque se ele errou 2, ele vai perder 4 pontos. Agora, olha só, ele fez 16 mais 2, 18 questões, e 80 menos 4, 76 pontos. Tá aí, já descobrimos a quantidade de itens certos, 16, e itens errados, 2, da Ana. Beleza? Tranquilo? Show. Então, bora para a próxima aqui. Então, eu fiz esse mais devagar e vamos fazer os próximos mais rápidos? Então, assim, ó, Bruno, tá bom? Então, assim, certos, errados em branco, tá aqui, esse eu vou tracejar aqui, vamos lá. Quantos em branco Bruno foi? Bruno fez 73 pontos, então tá aqui, 73 pontos, beleza.
e 4 questões em branco. Então, ele é 4 questões em branco. Lembrando que questões em branco não muda nada na pontuação, tá? Pontos. Tá bom. Então, na verdade, de 20 questões, se ele deixou 4 em branco, ele fez 16 questões. Certo? De 20 menos 4, 16. E vamos fazer o cálculo com a gente. Olha só comigo. Presta atenção. Quando ele acertou 16, ele tinha feito 80 pontos, mas ele só fez 73. De 80 para 73 são 7. Um número ímpar. Observe que cada ponto errado, cada questão errada, ele perde 2 pontos. Então, nunca vai ser uma quantidade ímpar. Então, em vez de ele ter acertado 16, vamos tentar o 15? Olha, se ele acertou 15, multiplica 15 vezes 5, que cada questão certa vale 5 pontos. 15 vezes 5, 75 pontos. É ou não é? Beleza. Agora, olha só, ele acertou 15 questões e fez 75 pontos. Para 16 questões, ele tem que ter errado uma. E se ele errou uma, ele vai perder 2 pontos. Então, 75 menos 2, 73 pontos certinho. Então, já sabemos a quantidade de itens, questões que ela acertou 15 e que ela errou 1. Vamos, ela não, ele, né, Bruno? Agora vamos para o último, Carlos. Bora lá, veja o raciocínio, só para fechar. Certo, errado, branco. Branco está aqui. Vamos lá. Nesse caso, não errou, não deixou nenhuma em branco. Então, aqui é 0. Então, ele marcou as 20 questões. E agora, quantos pontos ele fez? 65. 65 pontos. Beleza. Então, pense comigo. Olha no exemplo anterior. Se acerta 15 pontos, se acerta 15 questões, equivale a 75 pontos. Não é? Beleza. Agora, olha só. Se ele acerta 15 questões, significa 75 pontos. De 75 para 65 são 10 pontos. É ou não é? Então, ele pode ter errado o quê? 5 questões, porque 5 vezes 2 dá 10. E cada uma errada anula, né? 2, então é menos 10. Então, observe, 75 menos 10 dá os 65 pontos. Então, Carlos, acertou 15 e errou 5. Beleza? Então, já sabemos tudo aqui. Vamos para os itens. Olha só. Ana acertou exatamente 16 questões. Ana acertou 16 questões certíssimo. Beleza? Lembrando que aqui, ó, entre parênteses são os pontos, tá? Ó, entre parênteses são os pontos. Beleza? Fazendo bem devagarzinho aqui, mas na prova, claro, vocês não precisam enrolar tanto assim. Bruno acertou mais questões que Carlos. Bruno acertou mais questões que Carlos. Bruno acertou 15 questões. Carlos acertou 15 questões. Foi mais? Não. Então, o item está errado. Beleza? Acertaram a mesma quantidade de questões. E a média de acertos dos 3 candidatos foi 14 questões. A média, nesse caso, quando não disse aritmética ponderada, a gente trata sendo média aritmética, certo? Então, a média é a soma dividida pela quantidade de acertos dos 3. Então, olha só. Ana acertou 16, mais a média aqui, tá? Média dos acertos. Bruno acertou 15, e Carlos acertou 15. Aí eu vou dividir por 3, porque são 3 pessoas. Então vai ser 16 mais 30. Ficou quanto? 46. Dividido por 3. Não é, pessoal? Isso aqui, ó. 46 dividido por 3 é 14? Não, não é 14. Não preciso nem fazer a conta. Porque 3 vezes 14 seria quanto? 12, 3, 42, se não 46. Então o item está errado. Beleza? Tranquilo? Então esse item também está errado. Vamos colocar aqui, ó, vermelhinho, e esse primeiro eu vou colocar verdinho certo. Então, 21 certo, 22, 23 errado. Bora, próxima questão. Olha só. Vou subir aqui um pouquinho. O departamento contábil de uma empresa precisa analisar os resultados financeiros do primeiro trimestre. As receitas mensais foram janeiro 150 mil, fevereiro 180 mil, tá aqui as informações, e março 225 mil. As despesas representaram, isso foram as receitas mensais. As despesas representaram 60% da de janeiro, 55% de fevereiro e 50% de março. Com base nisso, vamos lá, vamos fazer aqui a análise rápida. Olha só. Receitas. Então, vamos lá. Janeiro, fevereiro, março. Quais foram? As receitas. Janeiro, 150 mil. Fevereiro, 180 mil. E março, 225 mil. E despesas, de novo,
janeiro, fevereiro, como estou explicando aqui, na prova não precisa rascunhar tanto não, já vai direto, tá bom? Então, janeiro, quais foram as despesas? Olha só, a despesa de janeiro é 60% da receita de janeiro. 60% de 150 mil. Como é que eu calculo? 60% de 150 mil. Olha o cálculo, olha a dica. Porcentagem você corta com 2 zeros. Então, sobrou 2 zeros. Então, vai ser 2 zeros. Aí, 6 vezes 15 dá quanto? 6 vezes 10, 60. É ou não é? 6 vezes 15 dá quanto? Presta atenção. 6 vezes 10, 60. E 6 vezes 5, 30. Então, é 60 mais 30, 90. Então, ficou 9 mil. Então, a despesa, 9 mil de janeiro. Sacou o cálculo? Beleza. Bora pro próximo aqui, ó. Fevereiro, 55%. Olha, mesmo raciocínio. A receita de fevereiro é 180 mil. Vezes a despesa foi 55% em fevereiro. Então, é 55%. Aí, o que você vai fazer? Corta a porcentagem com 2 zeros. Dicasinha. Eu tenho 2 zeros, coloco os 2 zeros aqui. Beleza? Tranquilo. Aí vai ficar 18 vezes 55. Aí vocês fazem 55 vezes 18. 8 vezes 5, 40 foi 4. 8 vezes 5, 40 com 4, 44. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. Então, 0, 9, 9. Então, ficou quanto? 990. Ou seja, 99 mil. Então, vamos colocar aqui 99 mil. Beleza? Tranquilo até aqui. Show. Bora, avança. Então, vou apagar aqui. E quais foram as despesas de março? 50%. 50% é metade. Não precisa nem fazer muita conta. Metade de 225 mil, vamos colocar aqui. É 112.500. Certo? Metade de 225, 112.500. Tá aí. Agora vamos para os itens. O lucro, que é receita menos despesa do mês de março, foi de 112.500? Sim, né, pessoal? Olha só. Se as receitas de março foi 225 mil e as despesas só foi a metade, o lucro é a metade, é o mesmo valor da despesa. Então, é 112.500. Então, o primeiro item está 24 corretíssimo. Beleza? Vou até colocar aqui, então, ó, o lucro, para ficar bem entendido aí, ó, na hora de estudar. Janeiro, fevereiro, eita, a letra não tá daquele jeito aí. Março. Então, lucro, 112.500. Beleza. Agora, o lucro total do trimestre foi superior a 240 mil? É só somar esses 3 aqui, né? Desculpa. Agora vamos calcular o lucro dos outros 2 meses, aí a gente soma o lucro completo, né? Então, olha só, 150 mil vezes menos 90, aqui é quantos? Aqui, não é 90, aqui é 90 mil, hein? Faltou aqui, ó, um zerinho, que era 150 mil, tudo bem? Aí é 60% de 150 é 90 mil, tá? Então, olha só, temos 90 mil. E se a receita foi 150 e a despesa foi 90, o lucro é de quanto? 60. 60 mil. Vamos pôr outra coisinha aqui, ó. 60 mil. Então, lucro de janeiro, 60 mil. O lucro de fevereiro, ó, despesa 180. Receita 180 e a despesa 99 mil. Dá quanto, pessoal? Olha, de 90 mil para 180 mil era 90 mil. Então, vai ser quanto, pessoal? 81 mil. Então, não é? 81 mil mais 99 mil dá quanto? Soma, ó, 9 mais 1, 10. 9 mais 8, 17. Com 1, 18. Então, 81 mil. E aqui a gente já viu que o lucro de março é 112.500. Então, lucro é receita menos despesa. Então, é só somar isso aqui. Soma. Vou colocar bem aqui, ó. 112.500, 81 mil e 60 mil. Aí, vai lá. 0, 0, 5 mais 0 deu 5. Aí, 2 mais 1, 3. 1 mais 8, 9. 9 mais 6, 15. Foi 1. 1 mais 1, 2. Então, ficou quanto? 253.500. É ou não é? E ele falou que foi o quê? O lucro da receita para abril... Não, cadê? O lucro total do trimestre foi superior a 240? Sim, foi superior. 253.500. Então, o item 25 está corretíssimo. 26. Portanto, o padrão de crescimento das receitas é uma PG. Progressão geométrica. Portanto, a previsão da receita para abril é de 270 mil? Ó, vamos saber a previsão se é para abril é quanto que é. Primeiro vamos descobrir se é uma PG. Como é que a gente sabe o que é uma PG? PG, progressão aritmética, é quando a razão, ou seja, o quociente, a divisão de um número pelo seu antecessor é sempre constante. Então, olha só, ele falou o padrão de crescimento das receitas. Então, receita está aqui, ó. Receita de fevereiro, 180 mil.
Eu falei que o que é a razão? Vou chamar de que? A razão de uma progressão geométrica. É o quociente, a divisão de um número pelo seu antecessor. Nesse caso, a receita de 180 mil de fevereiro pela receita de 150 mil, que é o antecessor, que é de janeiro. Então, ó, 4 zeros, eu corto 4 zeros, ficou 18 dividido por 15. Divide todo mundo por 3. 6 dividido por 5. E 6 dividido por 5 dá quanto? Ó, 6 dividido por 5 dá 1 vezes 5, 5, restou 1, desceu 0,2, 1,2. Olha só, quem é a razão em relação a janeiro para fevereiro? 1,2. Agora vamos verificar se todas as receitas dos primeiros 3 meses seguem esta mesma razão, se é uma PG, porque estão afirmando que é uma progressão geométrica. Então faz o mesmo raciocínio com março. Ó, março foi 225 mil, a receita de março. E qual foi a receita de fevereiro, que é o mês anterior? 180 mil. Vamos simplificar, ó, corta os 3 zeros com os 3 zeros. Isso tem que ser igual a quem? 1,2 para ser uma PG. Ó. Se for diferente de 1,2, não é PG e o item já está errado. Então, bora. Então, vai ficar 225, assim, dividido por 180. Vamos dividir todo mundo por 5? 225 dividido por 5 dá 4, 4, 8, 9. Dá 9, né? E 180 dividido por 5, ó, 3 vezes 5, 15, resto 3, desceu 0, vai ser 6, 36. Beleza? Tá aí, 225 dividido por 5, não, por 5, desculpa pessoal, por 225 dividido por 5, eu dividi por 25, que dá os 9, tá? Vamos dividir por 5, porque o 180 não vai ser dividido por 25, desculpa. Então vai ser, ó, 4, 4 vezes 5, 20, resto 2, desceu 5, aí ficou 5, 5 vezes 5, 25, resto 0. Então ficou 45 sobre, agora sim, 180 dividido por 5, 3 vezes 5, 15, resto 3, desceu 0, 6, 6 vezes 5, 30, resto 0. Então ficou quanto? 36. Agora divide todo mundo por quanto? Por 3. Por 5 não dá, né? Tem que ser divisível os dois números, o numerador e o denominador. Então 45 por 5 por 3 dá 15 e 36 por 3 deu 12. Beleza? Tranquilo até aqui? Por 3 de novo. 15 por 3, 5, 12 por 3, 4, ficou 5 quartos. Agora vamos dividir 5 quartos. Dá quanto, pessoal? Ó, 5 dividido por 4. Dá 1. 1 vezes 4, 4, resto 1. Tem um 0 para descer? Hein? Não tem. Então, se eu acrescentar um 0, vírgula. Aí tem que ser 2. 2 vezes 4, 8. Resto 2. Olha só. O resto deu 2, já deu 1,2. Vai ser a resposta 1,2 igual ao de cima? Não vai ser. Eu vou ter que continuar a operação aqui, porque ainda teve resto. Como é que faria aqui? Ó, não tem um para descer? Não tenho. Coloco 0. Então vai ter que ser 5. 5 vezes 4, 20. Aí 20 menos 20. Agora sim o resto ficou 0. Então vai ser 1,25. Ó, vou colocar aqui. A razão da receita de março em relação a fevereiro deu 1,25, ou seja, não é uma progressão geométrica, porque esta razão, este quociente, esta divisão de um número pelo seu antecessor tem que ser sempre o mesmo, tá? Aqui em cima deu 1,2, aqui deu 1,25, então é uma PG, já está errado por aqui, o item 26, totalmente errado. E vamos lá, o item 27, a razão entre o lucro de março e o lucro de janeiro, então ele está falando a razão entre o lucro, razão, divisão. Entre o lucro de março, qual foi o lucro de março? 112.500. E o lucro de janeiro? O lucro de janeiro, 90 mil. 90 mil. E aí? Ó, vamos simplificar. Ele está perguntando se é 5 para 2. Então, olha só. Corto 2 zeros com 2 zeros. Agora sim, ó. 1.125, eu posso dividir por 25. Faz essa operação aí. Eu não vou fazer aqui para não ficar muito longa, tá? Pô, aqui, ó. 1.125 dividido por 25, dá quanto? 45, ó. Vou dividir todo mundo por 25 aqui, em cima e embaixo. Então, ficou 45 sobre. E 900 dividido por 25, ó, 100 por 25 é 4, né? Seria 4 vezes 9, 36, tudo bem? Então, tá aqui, ó, 36. Aqui a gente vai dividir por 3, tá? Ó, dividir por 3 em cima e embaixo. Então, 45 por 3, 15, 36 por 3, 12. Ó, tá dando a mesma coisa, vai ficar no final quem? 5 quartos. 15 dividido por 3 vai dar 5. 12 dividido por 3, 4. 5 quartos. Olha, é a relação de 5 para 4. E aqui está dizendo que é a relação de 5 para 2. Ou seja, o item 27 também está errado. Tá bom? Então a razão entre o lucro de março e o lucro de janeiro não é 5 para 2. A resposta que seria correta seria 5 para 4. Beleza? Show? Bora. Próxima questão. Olha só.
São o último grupinho aqui, as últimas 3. Um contador está analisando a probabilidade de encontrar erros, tá bom, em lançamentos contábeis. Em um estudo ele verificou o quê? Vamos lá. A probabilidade de um lançamento contábil ter erro de classificação é 8%. A probabilidade de um lançamento contábil ter erro de valor é 5%. E a probabilidade do lançamento contábil ter ambos os erros, a interseção, é 2%. Galera, eu já vou desenhar aqui, ó, pronto, vou desenhar assim, ó, tá aí, 2 diagramas. Eu vou dizer aqui que a probabilidade de erro de classificação, aqui probabilidade do erro de valor, erro de valor. Olha, ele disse que do erro de classificação é 8%. Ele disse que do erro de valor é 5%. Dá para resolver por diagrama. E disse que ambos os erros é 2%. Então aqui é 2%. Então já automaticamente 8 menos 2, então aqui é 6%. 5 menos 2, aqui é 3%. Agora vamos para os itens. Olha só, já vamos para os itens. A probabilidade de um lançamento contábil, item 28, ter pelo menos um tipo de erro é 11%. Pelo menos um tipo de erro, ele tem que ser ou apenas erro de classificação. Então, olha lá, é a probabilidade de ter apenas o erro de classificação, ou é o que? Adição, a probabilidade. Ou a probabilidade de ter ambos, o que? Que seria o erro de classificação e, a interseção, o erro de valor, ou de ter apenas erro de valor. É a probabilidade de ter apenas, o erro de valor. E o erro de valor, apenas erro de valor, está aqui, é 3%. Opa, probabilidade de ter erro de valor. Então vai ser, apenas erro de classificação, 6%. Ambos os erros, 2%. E apenas o erro de valor, 3%. Então 6 mais 2, 8 mais 3, 11%. Exatamente isso. 11% está aqui, item 28, corretíssimo, sem nenhuma dúvida. Tudo bem? Então se ele quer pelo menos um tipo, que tenha pelo menos um tipo de erro, é D. Então não só existem os 2 tipos de erros, os erros de classificação e erro de valor. Então ele tem que ser ou apenas erro de classificação, ou apenas o erro de valor, ou possa ter ambos os erros de classificação e valor. Então é isso aí, show, 11%, bora, 29. Considerando que foram analisados 400 lançamentos contábeis, espera-se que 32 deles tenham apresentado apenas erro de classificação. Olha, apenas erro de classificação é 6%, tá aqui, apenas a probabilidade de erro de classificação é quantos? Descobrimos 6%. Se o total é 400, ele quer 6% de 400. É só multiplicar 6% vezes 400. E eu já disse em algumas questões, porcentagem você corta com 2 zeros, 6 vezes 4, 24. Então são 24. E ele falou que é 32, então o item 29 está errado. Tá bom? Então o primeiro está corretíssimo, o segundo, 29 está errado. Bora, próximo. E última. Se está gostando, galera, deixa o like aí, compartilha com seus amigos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente aí. Bora. Se um lançamento contábil foi selecionado aleatoriamente e foi verificado que ele possui, olha só, foi verificado que ele possui erro de valor. Então já se sabe que ele possui erro de valor. A probabilidade que ele também possui erro de classificação é de 40%, galera. Olha só. Probabilidade sobre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Isso é o que vocês precisam saber. 95% das questões se resolvem com isso. Já se sabe, possíveis são todos os casos, já se sabe, foi verificado que ele possui um erro de valor. Erro de valor, quantos por cento são de erro de valor? 5% ao todo. Isso a gente já sabe. Então, quantos são os casos possíveis de ser erro de valor? 5%. Foi dito na questão. E desses 5%, ele quer a probabilidade de que possua erro de classificação. Olha, se os itens favoráveis é o que a gente quer. O que ele quer? Que possua erro, que ele também possua erro de classificação. E agora? Olha, a gente sabe que o erro é de valor e que possua também, ele quer que também a condição seja que também possua erro de valor. Essa é o que? É a interseção. Olha, sabe-se que possui erro de valor. Todos os casos possíveis, 5%. São as possibilidades para erro de valor. Está aqui, 5%. Mas que possua também o erro de classificação, aí ele tem que ter valor e classificação. Quem é que tem valor e classificação? 2%. É isso. Os casos favoráveis é o que ele quer e os possíveis é o universo
que já está determinado. Nesse caso foi determinado, que já foi verificado que o erro era de valor. Só fazer essa divisão. Ó, porcentagem, eu corto porcentagem. 2 dividido por 5. Só que ele quer a resposta aqui em porcentagem. Então, para eu adicionar uma porcentagem, eu multiplico por 100. 100 dividido por 5 deu 20. 2 vezes 20, 40%. Porque é por cento que eu acrescentei esses 100 aqui. Show? Beleza. 40%, 40%, item 30%. Corretíssimo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Gostou? Curta e compartilha. Um abraço. Fui!